Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa aula. Hoje iremos falar sobre a educação da criança sanguínea. Eh, Temos já falado sobre o temperamento colérico nas crianças, como podemos reconhecer o temperamento colérico, principalmente para quem é professor ou pai, conseguir eh, reconhecer o temperamento é um elemento muito importante da educação. Por quê? Porque os temperamentos, e lembro aqui que nós estamos falando dos temperamentos clássicos, quer dizer, daqueles 4 temperamentos que são os clássicos. Hoje nós temos uma divisão pouco diferente, apresentada por muitos psicólogos e especialistas, que falam em 8 temperamentos. Eu acho muito bom, muito boa essa divisão, mas sendo uma aula um pouco mais prática, acredito que seja mais fácil para os professores que estão mais familiarizados com os 4 temperamentos, então conseguir entender como identificá-los e como ajudar as crianças, né? Para professores e pais, né? Por que é importante nós estudar e reconhecer os temperamentos? E quais são as coisas que nós temos que levar em conta para evitar alguns erros que eu considero que são graves na educação? A primeira coisa, quando falamos de temperamento, estamos falando sempre da base natural da pessoa, das suas inclinações. Então, não estamos falando de caráter. O caráter da pessoa é o resultado do temperamento, juntamente com o trabalho feito nesse temperamento por meio das escolhas. Então, um temperamento, qualquer acaba sendo um meio de santificação quando nós trabalhamos nele para potencializar os aspectos positivos que ele tem e conseguir tirar o máximo possível os aspectos negativos. Cada temperamento tem aspecto positivo e negativo, né? Inclinações que são positivas e outras que são mais negativas. Então, o fato de nós trabalharmos, né, no nosso temperamento e ajudar as crianças a trabalhar, primeiramente como guias, né, porque nós somos como pais e professores as guias nessa educação, é importantíssimo, porque a gente consegue já entender um pouquinho quais são as principais virtudes que essa criança particular deverá trabalhar e quais são os principais vícios que nós devemos ficar de olho, não que nosotros, que outros vícios não sejam ruins, né? Mas cada temperamento tem uma inclinação própria a vícios particulares. Então, no processo de educação, nós devemos reconhecer quais são as virtudes que precisam ser trabalhadas, tanto para potencializar os aspectos positivos, quanto para minimizar as tendências viciosas do temperamento. Essa é a primeira coisa, é importante. Mas não é a coisa mais importante, é a segunda coisa, né? Por quê? O trabalho dos temperamentos, sendo muito importante, não é a coisa mais importante porque vocês sabem que na ascética e na mística, na teologia ascética e mística, os principais meios de santificação da pessoa estão, primeiramente, em relação, os principais, né, com os sacramentos, a oração, como um meio fundamental, sacramentos e oração, tanto que São João Bosco e tantos outros, como São Marcelino Champagnat, grandes educadores católicos e santos, irão dizer que não existe uma verdadeira educação
se não existe uma educação na recepção dos sacramentos, particularmente, vocês já sabem, do sacramento da confissão e da Eucaristia. Então, assim como a Eucaristia é uma coisa que São João Paulo II colocou muito claro, né? Eclésia de Eucaristia, naquela grande encíclica que escreveu, né, sobre o Santíssimo Sacramento, e que a Igreja vive da Eucaristia, porque é a presença de Cristo, ¿no? Sustancial de Cristo. Assim como é a Igreja que vive da Eucaristia, a minha família, a educação, então, inicia também da Eucaristia, inicia também do altar, a verdadeira educação. Então, não existe uma educação verdadeira se a Eucaristia não é o centro dessa educação. Então, sendo o domingo o dia mais importante da semana, a participação na liturgia do domingo, na recepção da Eucaristia, e ensinar as crianças a fazer isso. São João Bosco insistia muito, muito nesse amor particular à Eucaristia, né? Ele tem aquela expressão belíssima das três coisas brancas que o educador deve fazer amar as crianças, sendo elas a primeira, a Santíssima Eucaristia, a segunda, a Santíssima Virgem Maria, e a terceira, o Santo Padre, o Papa. Então, nós já, para quem é educador católico, temos aí os meios principais da educação. Não são os únicos, são os principais. Então, a gente tem que colocar, então, os meios principais. Meio secundário da educação, então já partimos agora para a segunda parte, e secundários não quer dizer importante, que não são importantes, quer dizer que são menos importantes que os outros, tá? Mas são importantes, são complementares, né? Está o trabalho no próprio temperamento. Então, nós devemos entender que esse trabalho que iremos fazer nas crianças, seja um filho, seja um aluno, deve partir desse conhecimento, do fato de conseguir distinguir qual é o temperamento, as tendências dessa criança, e tentar proporcionar os meios, tanto sobrenaturais, com a Santíssima Eucaristia, por exemplo, quanto os meios naturais, né, como é a prática das virtudes naturais e outros, para conseguir um caráter que seja virtuoso. Tá? Então, temos falado sobre o sanguíneo, para quem não assistiu àquela aula, principalmente o sanguíneo tem que ser educado por meio do ideal. Veremos que isso também é uma coisa muito boa nos nossos temperamentos, mas, perdão, o colérico, sim, tem que ser educado por meio do ideal, colocar um grande ideal, um ideal sublime, muito alto, que acorde no coração da criança, do jovem, o grande desafio de querer alcançar, de querer chegar a ser como aquele grande ideal. Então, nesse sentido, os exemplos de Nosso Senhor Jesus Cristo, bem apresentados, como eles realmente são, e dos santos, é grandíssimo meio de educação para a criança que é colérica, sim? Porque acorda aquele grande ideal nele, né? Além de as outras práticas da humildade, da virtude da humildade, que nós temos já falado, para quem quiser pode voltar naquela aula e assistir. Bom, hoje vamos falar, então, de forma particular sobre o temperamento sanguíneo, lembrando que não existe um temperamento em estado puro na criança, tá? Então, não existe um temperamento na criança que seja puramente 100% sanguínea ou que seja 100% colérica. Os temperamentos estão misturados e o que a gente consegue ver é a
predominancia de un cierto temperamento sobre otro. Tanto es que podemos tener una crianza con características en un aspecto de colérico, más en otro tal vez de melancólico. Tá? Então, é importante lembrar isso. E a última coisa, antes de já de falar do temperamento sanguíneo, a importância de evitar um erro que é fundamental, grave, em que sentido? Que é etiquetar a criança. Quanto mais pequena é a criança, mais difícil é determinar o temperamento. Nós temos falado disso, para quem não tenha assistido, é importante que assista aquela aula sobre o medo, como um motor dos desafios dos educadores, onde eu apresentei brevemente o pensamento de Rudolf Allers, que é um psicólogo católico, bem importante, ele é tomista, onde Allers demonstra como é importante entender que a criança é reativa. Então, muitas vezes, ela pode esconder o próprio temperamento e também as próprias qualidades ou mostrar qualidades negativas devido a o entorno dela, porque ela atua muito segundo aquilo que está por perto dela. Então, nesse sentido, ela é reativa. Então, é importante para evitar etiquetar as crianças, ou ir pelo mundo, né, colocando etiquetas nas pessoas, achando que a gente pode falar que é sanguíneo, qualidades positivas, negativas daquela pessoa, né, como acontece, infelizmente, em muitos círculos. Tá? Então, tendo já falado isso, em apresentação também, vamos sim agora falar sobre o temperamento sanguíneo, em particular. Bom, é interessantíssimo esse temperamento do qual iremos falar hoje, porque o sanguíneo ele tem um temperamento muito rico e muito sensível. Na psicologia educacional clássica, quando nós falamos do temperamento como inclinação natural e biológica, não? Como temos já falado apenas pouco tempo atrás, ao falar do sanguíneo, veremos que o elemento principal no temperamento dele é que ele é muito reativo, por uma parte, aos estímulos sensíveis, mas que esses estímulos, sejam eles bons ou sejam ruins, tá? Vamos ver depois, não duram muito tempo. Tá? A duração do estímulo e da reação que ele tem é geralmente de uma tendência bem curta. Bom, quais são os fundamentos e a essência do temperamento sanguíneo? Para entender, eu estou utilizando principalmente 4 autores. O clássico, ¿no? de Hawke, Conrado, sobre os temperamentos. The Temperament That God Gave You, de Bennett, um clássico também, e recomendo muito. Eu não sei se está em português, o temperamento que Deus te deu, ou lhe deu, não sei como se traduz, né? Eu tenho a versão em inglês. E os escritos do padre Royo Marín, que eu recomendo muitíssimo vocês que estão no mundo da educação, ter contato com os escritos desse padre, realmente é fantástico, não somente ao falar dos temperamentos, mas de toda a teologia. Então, vale muito a pena. E de padre Miguel Fuentes, que tem uma coleção chamada Virtus, e onde no primeiro tomo dessa coleção ele fala sobre o exame de consciência e os temperamentos. Então, eu acredito que seja muito positivo para vocês estudarem se depois vocês quiserem aprofundar mais nesses temas, tá?
Bom, o temperamento sanguíneo é definido por uma reatividade vibrante e uma plasticidade emocional única. Então, eh, segundo Conrado Hock, a alma do sanguíneo caracteriza-se por uma excitação rápida e veemente diante de qualquer impressão externa. Então, nós temos visto que também o temperamento colérico é bem similar nisso. Por exemplo, perante uma injúria, tanto o colérico quanto o sanguíneo, eles ficam bravos muito rapidamente com uma reação veemente, veemente mesmo, não? Eh, mas, qual é a principal diferença entre os dois, né? Que a reação é instantânea, mas a marca deixada na alma é passageira no caso do sanguíneo. E isso aqui é muito importante, porque é o que determina realmente o grande diferencial entre o colérico e o sanguíneo. Para o colérico, a impressão que ele recebe e a reação que ele tem é muito veemente, ele fica bravo, por exemplo, muito rapidamente, só que ele vai ficar bravo por um tempo longo, tá? E cada vez que ele se lembrar de aquilo, novamente ele sentirá aquela, aquela reação como se fosse nova, praticamente. Então, estou falando uma reação, por exemplo, como é aquela de ficar bravo, mas também para outras coisas, né? Quando ele decide fazer alguma coisa, também tem aquela capacidade, né, de perdurar no tempo. Já o sanguíneo, a reação é veemente, é um fogo também, só que, no caso dele, diferentemente do que acontece com o colérico, é passageira, né? É um fogo de palha, como nos diz Hobbes. Acabou. E já ele está normal, se sente, inclusive não se sente muito bem por ter ficado bravo, então o perdão, o esquecimento é praticamente instantâneo. Essa é a grande diferença. O colérico vai ficar bravo com você. Se você fez aquilo, uma coisa para ele ficar bravo, ele vai ficar bravo por semanas e talvez mais tempo, anos, e um rencor. O sanguíneo vai ficar bravo, só que vai ser uma coisa instantânea, de momento. Fogo de palha, vamos dizer assim. Então, esse é o grande diferencial. E o fato é que o sanguíneo vive no presente imediato. Já o colérico não. O colérico se lembra das coisas do passado e, ao lembrar-se das coisas do passado, a reação novamente é veemente e perdura. O sanguíneo, não. As impressões do passado raramente provocam novas emoções de forma espontânea. Então, isso, como vocês podem entender, é uma bênção para algumas coisas, mas para outras coisas pode ser um ponto muito negativo. Bennett, no seu livro, né, diz que o sanguíneo é um indivíduo dotado de uma sensibilidade radiante e uma necessidade intrínseca de conexão. Ele não apenas participa do mundo, ele o ilumina com seu entusiasmo e criatividade. Tanto é que ele intitula o capítulo Star is Born, não? Uma estrela, nasceu uma estrela, né? Porque ele tenta se conectar com todo mundo. É aquela pessoa, aquela criança, inclusive, que tem uma capacidade de sociabilização muito apurada, não? Assim, de fazer amigos, de socializar com um, com outro, muito apurado mesmo, né? Então, e é uma característica, porque isso está dado pela sensibilidade que tem o sanguíneo. Então, que faz com que ele seja tenha uma inclinação a ser uma pessoa, por exemplo, que sente o que o outro está sentindo facilmente, né? Então, essa empatia
com as coisas boas, com as dores do próximo, por exemplo. Então, é um ser que ele é querido, geralmente, por conta dessa proximidade que ele tem com todo mundo. Bom, qual é a dinâmica psicológica? Brevemente aqui falamos do sanguíneo. A principal coisa é a hiperatividade dos sentidos. Tá? Então, ele quer ver tudo, tem uma inclinação a ver todas as coisas, tá? Ao ouvir tudo e a falar tudo, né? Então, é, são muito, são pessoas que têm uma tendência a, a se expor muito, né? Em que sentido? A falar tudo imediatamente o que estão sentindo, a manifestar os próprios sentimentos. Então, são muito extrovertidos, por isso que também são muito queridos, tá? Em contraste, o colérico, que às vezes as pessoas confundem os dois, a força do colérico não está tanto na parte sensível, mas sim na parte da inteligência da vontade. É, então, é a grande diferença. Bom, o sanguíneo é um ser mais periférico, vamos falar assim, mais externo, não? Vive um pouco mais para externamente. A natureza das impressões, né? Suas percepções são rápidas, mas superficiais. Aqui, para quem é professor, é um ponto importante, como você vai conhecer também os perigos que tem um sanguíneo na sala de aula. Em que sentido? Que ele acredita que entendeu tudo, mas só ouviu uma parte e ele já acha que é tudo, né? Então, é essa sensibilidade que faz com que ele seja ou tenha uma tendência muito fácil a ser superficial, não somente no aspecto intelectual, nas outras áreas também. Iremos ver que é um dos pontos principais que nós devemos trabalhar com os nossos filhos e as crianças da escola, sanguíneas, tá? Eh, porque eles vivem tanto para o externo, são periféricos, decíamos, né? Que eles acham que ouvindo um pouquinho ou entendendo um pouquinho, entenderam tudo e que tudo é fácil, que tudo se faz simples, ficando muitas vezes presos da superficialidade, que é uma ameaça para o sanguíneo. Tá? Em segundo lugar, o papel do esquecimento no sanguíneo, a brevidade das emoções protege o sanguíneo do rancor, que é um dos grandes perigos do colérico. Tá? Então, o sanguíneo raramente será uma pessoa rancorosa, que vive magoada por o que aconteceu. Eh, ¿Por quê? Porque como as impressões nele não se enraizam, ele esquece as ofensas com facilidade. Isso é uma coisa boa, muito boa, né? Porque é uma pessoa que não guarda mágoa com ninguém. Eh, quando ele estoura, não, de raiva, eh, o perdão, como dizíamos, é praticamente automático. Então, essa base biológica que estamos descrevendo aqui cria um perfil socialmente magnético, mas que exige uma vigilância constante para que a vivacidade não se torne leviandade, o que falamos antes, né? Eles são pessoas que a gente gosta de ficar por perto, porque são realmente muito agradáveis. São pessoas bem agradáveis. Uma pessoa que você não precisa estar necessariamente, sabe, cuidando muito para não. Porque ele esquece absolutamente tudo. Né? Então, as ofensas e as coisas que ele viveu, ele já esqueceu. Então, não fica magoado. É uma pessoa alegre, geralmente, e ele comunica essa alegria e entusiasmo à turma toda, né? Quando ele está, por exemplo, na sala de aula. Tá? Mas o perigo é precisamente esse aqui, é, leviandade. Bom, como podemos reconhecer um sanguíneo
quais são os sinais que nós temos? A primeira coisa que nós devemos dizer que é um grande ato de caridade se a gente consegue fazer isso com os nossos filhos ou com os nossos alunos, né? É, por quê? Porque não somente para parar de punir alguns comportamentos de uma forma errada, mas também para ajudar desde cedo a sensibilidade dessa criança. A nossa educação católica, que é a verdadeira educação, se lembren que Pío XII nos diz que a verdadeira, Pío XI, perdão, que a verdadeira educação é a educação católica, que as outras não merecem esse nome, realmente, de educação, que são lega, que tem nas nossas escolas públicas, por exemplo, ou muito menos a marxista, não? Muito menos a de Paulo Freire, que, coitado, que recebe isso, né? Mas a nossa educação realmente tem que ser uma educação com os olhos bem colocados no objetivo da educação. Então, nós educamos porque queremos formar o cristão, queremos formar a Cristo nas crianças. É isso. Então, para resumir, né, é fazer com que elas alcancem a estatura, como diz São Paulo, do homem perfeito, que é Cristo Jesus. Então, que é modelo pleno para a gente de homem perfeito, na ordem natural, porque ele foi perfeitamente humano. Quer dizer, ele foi verdadeiramente homem. E, ao mesmo tempo, foi verdadeiramente Deus. É verdadeiramente Deus, né? Então, ele é, então, o exemplo do que a gente precisa fazer de união da ordem sobrenatural da graça e da ordem natural. Por isso não tem contradição em Cristo, não é uma contradição nem uma mistura de naturezas, mas é uma união na pessoa do Verbo Divino, e essa faz com que a nossa educação católica seja, então, a verdadeira educação, porque a gente leva em conta o elemento sobrenatural, que é fundamentalíssimo da graça, e não ter educação sem graça, e ao mesmo tempo o elemento natural, como é, por exemplo, o trabalho nas virtudes para melhorar o temperamento e conquistar um caráter que seja virtuoso. Então, as duas coisas sem contradição, nem mistura, né, como acontece com o modelo que é Jesus. Então, a nossa educação é isso, é formar a Cristo realmente nas crianças, nesse sentido, plenamente humana e com todos os elementos da graça divina. Então, o fato de entender as tendências que meu filho irá ter, eu posso acentuar, talvez, ajudar para que ele pratique e utilize os meios mais adequados para evitar aquelas tendências negativas e potencializar desde cedo as positivas, né? De isso se trata, né? Mas sempre o objetivo mesmo é que a criança seja o mais perfeitamente parecido a Cristo. Não? É o que a gente quer formar, porque o nosso trabalho também em nós mesmos, que é, como fala São João Paulo II, quando escreve aos salesianos, aquela carta em que ele proclama São João Bosco padroeiro da educação católica, é não ter medo de uma proposta de santidade. Isso é educação. É a proposta de santidade para os meus alunos, para os meus filhos, e para a gente também que tem que conquistar aquilo, né? Tem que fazer tudo possível para procurar essa santidade. Bom, Bennett fala que é interessante como o sanguíneo, desde o verso,
um pouquinho mais fácil de identificar, porque é aquela criança simpaticíssima que fala com todo mundo, que quer ser o centro sempre, absolutamente e desproporcionalmente de toda a atenção, e que é capaz de falar um oi e se aproximar a pessoas que não conhece, né? Pela procura da atenção. Então, ele fala, o sanguíneo é mais fácil de eh, encontrar desde o verso, desde o verso, mais fácil de determinar, né? Eh, mas uma característica crucial que destaca os autores, né, é que o sanguíneo não é apenas um participante nas coisas, ele é um anfitrião, né? Ele precisa ser o centro, ele precisa sentir, esse é o ponto, sentir que ele está eh, na mesma sintonia com todos os outros. Então, se ele está alegre, feliz, ele quer irradiar essa felicidade nos outros. É interessante, por quê? Porque o sanguíneo, Bene conta aí o caso do Sam, que é o filho, mas não está tão interessado nas coisas. Ele coloca o exemplo do Super Bowl, né, que agora deu tanta confusão aí com nos Estados Unidos, com, com os artistas, né, que participaram. Mas ele diz assim, não é que ele está tão interessado em que a gente participe do filme com ele, perdão, que participe do filme. Ele faz tudo para que todo mundo esteja à vontade, vai preparar o snack, sabe, os lanches aí para todo mundo estar feliz, assistir junto, mas o que ele quer? Ele quer que todo mundo goste do filme tanto quanto ele gosta. E fica chateado, fica triste se o papai inicia a criticar o filme. Por quê? Porque para ele é importante isso, é estar nessa sintonia que eles, de alguma forma, sentam o que ele está sentindo. Então, se ele gosta desse filme, ele quer que todo mundo entenda isso e que senta a mesma coisa, né? Então, essa inclinação a ser socialmente muito ativo, a ter essas reações que são veementes, mas ao mesmo tempo duram pouco tempo, seja isso, por exemplo, nos esportes, seja isso na sala de aula, perante uma ofensa, ou perante uma coisa que entusiasma o aluno, mas daqui a pouco tempo ele já está sem interesse naquilo. Bom, são todas características de um temperamento sanguíneo. E o aluno na sala de aula, já de forma particular, o desafio da superficialidade, que para os professores um desafio realmente, né? Então, por quê? Porque no ambiente escolar, o sanguíneo, a criança sanguínea está ligada para fora, está atento a todas essas coisas, a sensibilidade. Se lembra que eu tinha falado o fato de querer ver, ouvir, falar, né? Então, para ele é muito difícil se concentrar em profundidade num ponto. Não é impossível, mas é muito difícil. A sua tendência é outra. Então, isso para o sanguíneo é um desafio, e para quem tem que educar o sanguíneo é um desafio, porque quer dizer que você terá que trazer a atenção do sanguíneo de forma constante, e que você não poderá, talvez, deixar nas mãos dele para que ele resolva sozinho certas atividades, né, que requer uma concentração, porque é bem provável que ele não vai conseguir sozinho. Ele vai ficar distraído, né? Então, como que a gente faz isso? Como que a gente ajuda? Bom, precisamente disso se trata. Se trata de dar os elementos para que a pessoa mude, e que mude as coisas ruins para coisas positivas, né? Então, não se trata simplesmente de passar a mão na cabeça do sanguíneo, coitadinho, ele é sanguíneo, entende? Por isso que está sempre distraído, mas se trata de dar os elementos reais e efetivos para que a pessoa consiga mudar. Lembrando
que existe un elemento previo, que no estou falando aqui, porque já falei em outras aulas, mas que vocês nunca devem esquecer, que é o fato que unicamente o amor educa. Então, o amor, ¿no? Monsenhor Fulton Sheen, que nos recebemos aqui a grande notícia que será beatificado em breve, né? Monsenhor Fulton Sheen decía, a diferença do amor mundano e do amor cristão, né? E diz assim, bueno, o amor mundano, quando alguém faz uma coisa errada, as pessoas mundanas tiram o amor daquela pessoa não é digna do meu amor, não? Porque ela fez uma coisa errada, então não merece o meu amor e pronto, acabou. E ele diz, mas o amor cristão é diferente. Ele ama não porque a pessoa merece de ser amada, mas ama para mudar a pessoa. É fantástico, né? Somente o amor muda uma pessoa. E ele coloca o exemplo de Cristo quando olha para Pedro, com aquele olhar que tem que ter sido impressionante, né? Na noite aí da quinta para sexta-feira santa, e Pedro tinha apostatado, um pecado gravíssimo, mais grave dos pecados, né? Apostasia, né? Eh, a olhar Cristo e ver o olhar de Cristo, se converte. Então, por que estou dizendo isso? Porque com os nossos alunos, principalmente, os nossos filhos, né, devemos lembrar que isso, a gente não deve amar porque a gente acredita que a pessoa merece o nosso amor. Então, porque é bonzinho, eu amo, né? Devemos amar para mudar a pessoa, porque se você não ama, você não vai conseguir educar ninguém. Por eso que Don Bosco insiste con grande sabiduría, que a educación es cosa de corazón. Y todo el mundo coloca esa frase en todas las escuelas, y es muy bonita como frase, só que es muy profunda también. Quando ele fala é coisa do coração, não está falando simplesmente uma frase bonita que, ai, eu sinto no meu coração o desejo de educar. Não é isso. É o fato que se eu não amo realmente as crianças, e aquelas que dão mais trabalho, de forma particular, eu não vou conseguir que essa criança mude. Nunca. Nunca vou conseguir isso. Porque somente o amor é capaz de transformar uma pessoa. Então, a educação é transformar as pessoas. Então, o pressuposto de tudo que a gente vai falar aqui sobre o sanguíneo, que dá trabalho, porque está permanentemente distraído e é muito exterior e às vezes superficial, e a gente pode ficar bravo com isso, sobretudo se você que é professor ou você que é pai ou mãe tem um temperamento que é colérico. Você vai ficar bravo da vida, vai ficar bravo, porque você tem toda a tendência, o melancólico, contrária, que é ser profundo, que é tentar de levar as coisas a sérios, e aqui essa criança, meu filho ou meu aluno, parece todo o contrário. Então, lembremos sempre isso. O pressuposto da educação é o amor verdadeiro. E não existe amor verdadeiro se a gente realmente não tenta o melhor para que essa criança se salve, né? É o que a gente quer. Então, o castigo, quando é necessário aplicar, também deve nascer do amor. De aí o que Dom Bosco decía, procure ser amado antes de ser temido. O temor não educa, pessoal. Não educa o temor, tá? Por isso que nós temos o sistema repressivo e o sistema preventivo, que é aquele que realmente muda e que deu tantos santos à igreja, iniciando com, por exemplo, San Domenico Sabio. San Domingo Sabio, São Domingo Sabio, né? E tantos outros santos que passaram, né? A gente tem o São Argentino, o santo argentino, que também um indígena argentino,
que foi educado pelos salesianos e hoje é santo. Né? Então, é, é interessantíssimo como realmente o método preventivo, que é baseado no amor e não no temor, ajuda, e é o pressuposto do que eu vou falar aqui sobre o temperamento sanguíneo. Então, na sala de aula, como se manifesta o sanguíneo? Exige animação no toque pessoal, aprende melhor através de histórias e anedotas que conectem um fato histórico a uma pessoa real. Então, geralmente, péssimo sanguíneo para datas, por exemplo. Você, professor de história, ânimo, tá? Muito ânimo, eh, porque será dificilíssimo para ele lembrar-se das datas históricas, porque é muito abstrato, entende? A ver, a Revolução Francesa, 1700, 1600, impossível, entendeu? É, é bem difícil, não impossível, é difícil. Então, ele vai aprender os fatos com muita facilidade. As histórias, as anécdotas. Então, se você quer ajudar, por exemplo, nessa parte da aprendizagem no sanguíneo, não é por meio da repetição, 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 mas é por meio de conectar, dar aquele toque pessoal, por falar assim, né? E conectar o fato histórico, eh, interconectado, né? Para que ele consiga assimilar aquilo, né? Bom, eh, outra coisa que é uma dificuldade na sala de aula é o desafio de foco que ele tem, né? É uma atenção de curta duração. Aqui é interessante eh, para os pais e para os professores, por exemplo, pais e professores, talvez. Vou dar um exemplo que acontece comigo de forma habitual, né? E tenho visto em muitas outras famílias. A gente leva os nossos filhos para a missa e na missa acontece que, dependendo de quem, das qualidades do orador, né, que são os padres, né, eh, fica mais fácil ou mais difícil. Fica mais fácil ou mais difícil para a gente, às vezes também, né? Eh, mas, assim, quando a gente fala de criança, e quando falamos de uma criança que é sanguínea, será muito difícil para essa criança ficar com atenção. Então, você ficar, eh, estou falando sobretudo de criancinha pequena, tá? Eh, insistindo para a criança ficar focada naquilo, por exemplo, pode ser uma dificuldade que ela não consiga, nesse momento, quando é uma criança pequena, eh, superar. Então, a gente tem que procurar outras formas. Eh, eu morei nos Estados Unidos e vi, por exemplo, que nos Estados Unidos, muitas paróquias, com a bênção dos obispos, né, eh, faziam na hora do sermão, as crianças pequenas saíam da igreja com os catequistas e elas recebiam lá a, a homilia de uma forma para a criança. Então, o padre podia falar tudo tranquilamente, né? E as crianças também ficavam com aquela, com a história, enfim. É uma coisa muito boa. Acredito que em Brasil a gente não pode fazer isso, né? Mas é um exemplo que pode nos ajudar, né, para pensar o que a gente pode fazer com as nossas crianças na escola, por exemplo. Falando sobretudo de criança pequena, né? É, bom, e lembrar que ele tem essa atenção curta, então você deve pegar a atenção dele de forma constante, tá? Porque ele vai se distrair de forma constante, né? Você, por meio de perguntas, por meio de atividades, né? Para ajudar a ele a manter o foco, esse é o ponto, né? É, e a parte da percepção do conhecimento, que já falamos, né? É, é, que é a superficialidade, né? O Roca menciona o caso do sanguíneo que, após subir um sermão, afirma ter entendido tudo perfeitamente, quando na verdade não captou nem metade da profundidade do tema, né? Que é o que acontece. Então,
um ponto a ser considerado, essas três coisas, sobretudo na parte escolar e quando a gente está dando um ensinamento que é mais intelectual. Se lembra que ele é muito sensível, então a gente deve ajudar para que essa sensibilidade dele fique por debaixo da ordem intelectual, né? Quer dizer que racional, né? Que seja a razão comandando a sensibilidade e não a sensibilidade ofuscando a razão, que é a tendência. Então, o interesse do sanguíneo também vocês podem reconhecer pelas aparências, né? Roupas bonitas, formas elegantes de tratamento e estética de coisas, fazendo, às vezes, por essa superficialidade, de coisas que são acidentais, como se fossem essenciais, como acontece, por exemplo, com elementos litúrgicos que são pelos sanguíneos, ou que têm essa tendência superficial, exagerados, né? No que no sean importantes, mas son exagerados, ese es su punto, deixando a cosa principal, por exemplo, que é o sacrifício por conta de se o padre está utilizando um tipo ou não de ornamento, né, litúrgico, por exemplo, né? Não que não seja importante, não é importante, pero quer dizer, ficar naquilo, ¿no? Que é uma coisa acidental dentro da missa, sendo acidental é importante, mas é acidental, e perdendo o essencial, que é o sacrifício que acontece. Não? Então, é, é importante ajudar as crianças, né, e os jovens para entender isso, como ter essa penetração intelectual, né, das coisas e não ficar simplesmente nas aparências sensíveis. Bom, as qualidades e potencialidades, quais são as virtudes que para ele é fácil de praticar, então a gente deve potencializar, tá? Afabilidade e compaixão é a primeira, então ele é naturalmente obsequioso e atencioso, e atenção, naturalmente, mas ele deve escolher e deve fazer com que aquela afabilidade e compaixão seja cortesia cristã, e a gente deve educar dessa forma. ¿Por qué cortesía? Porque la cortesía es una virtud cristã. ¿No? Cuando ella está motivada pelo amor ao próximo. Entonces, pelo amor ao próximo, por amor a aquela pessoa que eu não faço isso ou eu faço outra coisa. Não? Por exemplo, que eu não falo de boca cheia na mesa, não é para ficar que todo mundo ache que eu sou muito educadinho. Tá? É importante ser educado, é importante as boas maneiras, não estou falando outra coisa. Mas o fato de eu não falar assim é porque, por amor aos presentes, eu não vou deixar eles incomodados mostrando o que estou comendo e da forma que estou comendo. Então, a caridade, propriamente. Então, a cortesia é uma virtude cristã. Então, essa afabilidade e essa compaixão que neles é natural deve se transformar e deve ser ajudado para entender que deve ser feito por um motivo que é realmente sobrenatural, não é? E bom, como é o amor ao próximo, né? E a caridade. A mesma coisa com a compaixão e a sinceridade, né? A alegria que ele tem, são características ótimas, mas, novamente, são ótimas e devem ser bem canalizadas. A segunda coisa é o dom de crítica sem ferir. Por quê? Porque ele é uma pessoa, não é maliciosa, não é uma pessoa que tem assim, como pode acontecer a vezes com um melancólico, com um colérico, que faz um comentário muito sutil, mas com a intenção talvez de produzir uma ferida. Então, isso, não tem essa maldade, essa capacidade mais espiritual, não? Por isso que, falando do colérico, nós decíamos, atenção, por quê? Porque é pior um pecado da soberbia que o pecado da carne.
mas o pecado da carne não é ruim, é muito ruim, tá? O pecado mortal, né? A gente sabe que é muito ruim, só que é pior, não? Porque eh, o pecado de soberba fez com que um anjo se transforme em demônio. O pecado da carne faz com que você deixe de ser humano, né? No sentido que seja mais animal, né? Mas os dois são muito ruins, os dois podem te levar para o inferno, mas um é mais grave do que o outro. Então, eh, nós devemos lembrar, então, eh, que é importante essa capacidade, trabalhá-la para, de forma, canalizá-la positivamente, né? Docilidade e sinceridade, é uma página em branco, nos diz Hawke, é muito receptivo, uma coisa muito boa, você pode fazer muita coisa legal, ensinar muita coisa, porque realmente ele é muito receptivo, né? Essa criança, esse jovem, eh, e ele desabafa, né, com muita facilidade. Então, os erros e os pecados, ele tem uma capacidade muito mais rápida, una inclinación muito mais rápida que um colérico de reconhecer e de ir perdão, pedir perdão humildemente, uma confissão, tá? Então, são coisas muito boas que devem ser eh, bem canalizadas, né? Bom, também a mesma coisa, aceita as correções muito facilmente, então você pode corrigir e deve corrigir de forma bem clara, porque ele vai sentar, entendeu? A diferença com, às vezes, o colérico que ele vai discutir por quê, onde que está o motivo, né? Bom, e as dificuldades, já falamos, a superficialidade intelectual e espiritual, que a gente deve trabalhar desde pequeno. Então, por exemplo, se ele vai começar, seu filho vai começar um livro, a leitura de um livro, não permita ou ensina, né, de um jeito bom, que ele tem que acabar o livro que iniciou. Não deixar pela metade, porque ele fica a metade de caminho, não? E a segunda coisa é a inconstância. A abelha que voa de flor em flor. Por quê? Porque vai precisando sempre de estímulos novos. Então, a gente precisa trabalhar na constância, de uma forma assim, muito direta com eles, né? Acabar as coisas que iniciam, né? Então, discernir de forma correta o que deve ser feito, e uma vez que você viu de forma correta o que deve ser feito, você tem que acabar aquilo, né? Então, a parte do livro, por exemplo, não pegar qualquer livro para ler, por quê? Porque você coloca em cima da regra que você inicia um livro, você tem que acabar, não sei que seja um livro ruim, né? Eh, então, é uma forma de educar e de ajudar nessas coisas. E a atividade física, por exemplo, veremos que parte dessa superficialidade e dessa inconstância atua como um medo ao sacrifício, o fato de ensinar ele a mortificar a carne de uma forma muito mais contundente que o que a gente faz com um colérico. O colérico deve mortificar mais o espírito, no sentido da humildade, né? Aqui a gente deve insistir em negar a própria carne, então, em fazer o que você não gosta, né? Eu recomendo aí o livro 14, 13, livro 1, capítulo 13 da subida ao Monte Carmelo, de São João da Cruz, onde ele especifica eh, várias coisas que se aplicam plenamente ao sanguíneo, né? Eh, então, livro 1, capítulo 13 da subida ao Monte Carmelo. Depois vocês podem procurar e ler uma página fantástica de espiritualidade, né? E se aplica perfeitamente aqui ao que a gente está falando, tá? Então, como eu não tenho muito tempo, vou pular mais coisas, né? E o perigo da vaidade e da adoração, também, como vícios que ameaçam de forma constante a criança. Então, a gente deve ensinar a não procurar, a ter retidão de intenção, a ensinar a consolar a Cristo, o coração dele, e se preocupar com isso, e não com o que as pessoas pensam. É,
Por quê? Porque ele facilmente, pelo medo da desaprovação, pelo medo do que irão falar, ele muda, né? E acontece o que aconteceu com Pedro. Por isso, com Pedro, um exemplo de sanguíneo, tá? San Pedro é uma pessoa sanguínea, impulsiva, e vocês veem como, perante a interrogação de uma escrava, ele apostata, devido ao medo, né? Então, é, é importantíssimo, né? Já São Paulo, por exemplo, era colérico. Então, aí a gente vê as diferenças entre os dois, bem diferentes, não? De fato, São Paulo repreendeu a Pedro, né? Pelo fato de aquela cena um pouquinho montada, né? De querer agradar a todo mundo, próprio de um sanguíneo, próprio de um sanguíneo, né? O impulso de São Pedro, por exemplo, a gente vê muito engraçado, não? Porque Cristo trabalhou com todo, com todas as coisas, mas a gente vê São Pedro sempre impulsivo, impulsivo, né? Não muito racional. Então, aí na última ceia, Cristo está lavando os pés dos discípulos, chega São Pedro e diz, não, de jeito nenhum, você não vai me, o Senhor não vai lavar os meus pés, não. Aí Cristo fala, não, Pedro, bom, mas se eu não te lavo, você não vai ter parte comigo. E aí muda totalmente, então não somente os pés, também a cabeça, o corpo todo, fica calmo, né? É, mesma coisa com a espada, né? É, Senhor, ferimos a espada, e tira a espada e começa e corta aí a orelha de Malcolm, e Cristo não tinha nem respondido se era para tirar a espada, não, né? Ele tinha falado que não era para levar a espada, né? Então a gente vê isso, e é muito esperançador para a gente, né? Essas coisas. Ou por exemplo, no Mar da Galileia, quando estão voltando com os peixes, após a pesca, né? A ressurreição de Nosso Senhor, e João, depois dessa pesca milagrosa que acontece, fala, é o Senhor. E Pedro, sem importar-se dos peixes que estavam lá na barca, dos outros dois que estavam tirando os peixes lá, como iam chegar lá, iam a levar os peixes lá, eh, ele, nudo como estava assim, vai na água e vai até Cristo, né? E chega lá, todo. É o exemplo do sanguíneo, Pedro. E é interessante porque, sendo tão sanguíneo e com tanta coisa como a gente tem, como os nossos filhos podem ter, eh, o olhar de Cristo fez de um apóstata o primeiro santo padre, em sentido estrito da palavra santo, Papa Santo, na igreja, para confirmar os irmãos na fé, e Pedro morreu mártir. Então, isso nos mostra que, independentemente do nosso temperamento sanguíneo, colérico, não? A gente tem chances, né? Se a gente aceita realmente a graça de Deus e faz o que pode fazer, né? Então, é importante isso, sobretudo quando a gente fala aqui do sanguíneo, é, que tem essa tendência à inconstância e ao caminho fácil a não fazer sacrifício, né? Bom, o que a gente precisa fazer com um sanguíneo? Rapidamente. Primeira coisa, trabalhar na vontade do seu filho ou do aluno. E para isso é necessário que a gente dê para essa criança ou para esse jovem uma estrutura. Ele precisa de uma estrutura. Você não pode largar o sanguíneo como se fosse um colérico lá. Ele precisa de uma estrutura. Então, por exemplo, quem faz homeschooling com as crianças, às vezes, se não tem essa estrutura de horários, essa estrutura de matérias, de coisas que devem ser feitas a cada momento, ele acaba naufragando. Entendeu? Porque não tem essa capacidade, então precisa dessa estrutura, precisa de horários estritos, previsíveis, tá. O que a gente faz a cada momento? Ele precisa disso, né? Então, a gente e a escola deve prover essas coisas, né? Não deixar, tempo livre. Não. Ele vai fazer tudo menos o que deve, entende? Precisa ter
os horários, quando é tempo livre, e o que ele pode fazer e o que não pode fazer, né? É, eu agregaria aqui ao que fala Bennett, é importantíssimo, pais e professores, tirar as telas do sanguíneo, de todos, né? Mas da criança sanguínea muito mais. ¿Por quê? Porque elas são gratificantes de forma imediata. E é o grande perigo que ele tem. Então, eh, educar o sanguíneo hoje implica a menor quantidade, e se possível, nada de telas. Nada de telas. E precisa de uma supervisão estrita, né? Em que sentido? Que não deixar ele fazer sozinho tarefas que são longas, eh, etcétera, ou coisas assim, né? Porque ele vai perder horário, vai perder tudo, né? Então, a gente precisa ajudar dessa forma, supervisando quer dizer estando presente, tá? É o método preventivo Don Bosco, estando presente. Eh, bem, eh, para acabar, simplesmente, o que fazer? Fornecer diretrizes concretas e supervisão próxima, não na vigilância militar, tá, pessoal? Eu peguei isso de um Bennett, só que a gente tem que aplicar um método preventivo Don Bosco. Quem não sabe o método preventivo Don Bosco deve aprender o método preventivo Don Bosco, porque é um método católico de educação, tá? É, elogiar a perseverança e o esforço que ele faz, não apenas o talento, e esse aqui é um erro que muitas vezes a gente pode ter, de achar que as crianças intelectuais, sobretudo na escola, né, que têm mais capacidade intelectual, para falar assim, eh, são as melhores, né? E a gente esquece que não é somente o intelecto, mas principalmente a vontade que a gente deve educar. Então, elogiar quando essa criança que é sanguínea, que tem dificuldades reais, né? Persevera em fazer aquilo, ou persevera no esforço. É, usar recursos visuais, cores, histórias, mapas, né? Imagens, não estou falando de telefone, mas sim, imagens para ajudar o sanguíneo, né? Nós temos o exemplo de São Pedro Claver, talvez vocês não conheçam, mas é um dos grandes santos dos jesuítas aqui na América Latina, na Colômbia, escravo dos escravos, eh, e ele não conseguia meditar. Estamos falando de um santo assim, enorme, não? Vocês, eu recomendo vocês conhecer a vida dele, é fantástica. Mas ele não conseguia meditar, não conseguia se concentrar. Então, como fazia a meditação São Pedro Claver? Ele tinha um livro que foi dado com imagens, sabes? Imagens aí da Paixão de Cristo, imagens aqui de outra parte da Paixão. Então ele ficava olhando a imagem e pensando, olhando a imagem e pensando. Essa era a meditação. Vocês veem, né? Como o recurso visual é útil no caso dele. E São Pedro Claver é São Pedro Claver, né? Realmente é o verdadeiro é, o verdadeiro santo padroeiro, né? Dos negros, né? Ele, escravo dos escravos. A vida dele foi ajudar os escravos, né? Então é impressionante. Bom, ensinar a refletir antes de agir, então ajudar a conectar os pontos, né? Então ajudar para que ele processe as coisas e insistir muito nessa misericórdia, nessa bondade de Deus, não, para com ele. Um ponto importante no caso dos meninos, sobretudo, também das meninas, mas dos meninos sobretudo, é vigiar estreitamente o círculo de amizades, porque eles são muito influenciáveis. Então, se eles têm um círculo virtuoso, será muito bom, mas se tem um amiguinho que é vicioso, então, aí dá problema. O que evitar? Deixá-lo inteiramente por conta para fazer as tarefas difíceis, porque ele terá dificuldade. Então, a gente tem que apoiar, ajudar para que ele não desista.
ser excessivamente severo com ele, seco, impessoal na correção, são sensíveis, muito sensíveis, então não pode ser desse jeito. Esperar que ele aprenda a través de palestras longas y teóricas, como esa aula que yo estoy dando para vocês. Si tienen algún sanguíneo aquí, yo peço perdón. Porque ele tem dificuldade em manter o foco, né? Não compartilhar o entusiasmo que ele tem, então isso muita atenção aos pais, com entusiasmo bom, sadio dos filhos. A gente tem que se alegrar e manifestar com uma coisa boa, né? Para que ele pegue fogo, né? E apresentar a religião como se fosse simplesmente um conjunto de moralismo, de coisas negativas e coisas que não, o que você não pode fazer, e ignorar a superficialidade ou a falta de acabamento dos trabalhos, né? Então, sobre apresentar a religião como uma coisa de moral negativa, eu acredito que seja o erro de muitos católicos, inclusive daqueles que se dicen tomistas. ¿Por qué? Porque na verdade, por exemplo, São Tomás de Aquino, ele escreveu a Suma Teológica e não dedicou todo o tratado da Suma Teológica às coisas que não devem ser feitas. Ah, você não pode, você não pode, você não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Mas a parte mais longa da Suma Teológica é sobre as virtudes. Então, a nossa educação não é uma educação de proibição, mas é uma educação de virtude, do que pode e deve ser feito. Então, claro, tem coisas que a gente deve evitar, mas se você pratica a virtude, você evita. Porque precisamente o erro é aquilo que se contrapõe à virtude. Então, no jeito de apresentar a moral, no jeito de falar, a gente, às vezes, apresenta de forma negativa. Né? Então, a nossa educação deve ser positiva, porque, de fato, é positivo em que sentido? Que se baseia na prática real das virtudes, né? E dos sacramentos da igreja. Bom, vamos a deixar aqui a nossa aula sobre o sanguíneo. Na próxima aula irei falar então sobre o melancólico, que é um temperamento bem interessante também. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa, nós temos alguns minutinhos, eu vou tentar responder qualquer dúvida que vocês tenham. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Estou à disposição aqui.